certo modo, estamos progredindo. Mas comparando com o resto do mundo, não é a mesma questão. E esse negócio de entrar a polícia na favela é um descalabro, porque a polícia não tem que entrar em Ipanema. A polícia tem que estar. Perfeito, perfeito, Então a polícia não tem que entrar no Alemão. A polícia tem que estar no Alemão. perfeito. O problema é gestão? Eu acho que tem muitos problemas. Mas o principal problema, para mim, é o mesmo que faz com que as favelas estejam dominadas pela bandidagem, faz com que metade da população brasileira não tenha esgoto adequado e entre outras tantas dificuldades que a população brasileira vive. Bom, pessoal, mais um Aerj Cast, tá? A voz da engenharia. Hoje vamos falar sobre habitação e mobilidade, tá? Bom, a Aerj, Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, é uma associação que tem várias empresas, tá? Essas empresas, ao longo desses 50 anos, que construímos pontes, viadutos, creches, escolas, todas essas obras públicas e infraestrutura foram feitas por essas empresas, tá? Então tem um papel importante na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e quiçá no país. Eu, engenheiro, formado pela UERJ, fui funcionário público, né? Hoje já aposentado, e administrei aí já várias empresas, tá? Muitas obras, sou professor também, focado atualmente na área de recursos hídricos, tá? E hoje estou presidindo da AES, tá? Hoje é uma satisfação muito grande, um amigo Sérgio Magalhães, um amigo, um arquiteto reconhecido urbanisticamente, na parte de mobilidade, na parte de habitação, arquiteto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo presidente também professor da faculdade da UERJ, da Federal, ex-secretário municipal do Rio de Janeiro. Enfim, ele desenvolveu, criou vários programas relacionados à habitação e o mestre, né, a raiz de todo o produto dele é o Favela Bairro. Esse Favela Bairro se estendeu, inclusive, para vários países e principalmente pela Colômbia, tá? Então, hoje nós vamos ter o prazer de estar aqui com o Sérgio Magalhães, tá? E dando uma aula para a gente. É uma satisfação enorme estar com você aqui no programa. Aí vamos começar. Hoje eu entendo que a mobilidade do Rio de Janeiro, a mobilidade da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Essa mobilidade hoje nós temos, se a gente olhar, temos ônibus, temos BRT, VLT, trem, barca, esses modais, tá? E, na verdade, eu pergunto a várias pessoas, já teve aqui um debate, como resolver? Temos solução? Temos solução? As pessoas hoje, em torno de média, 2 horas, 3 horas, 4 horas até, contando o tempo de ir para o trabalho, voltar. Então, como é que está essa mobilidade? Você vê solução para isso? Dá uma entrada sobre isso. Ok, obrigado, Ícaro. Obrigado pelo convite da Aerj. É um prazer estar aqui com vocês. Como arquiteto, como cidadão, eu tenho total interesse no debate sobre as questões urbanas, porque eu penso que a cidade brasileira, que cresceu enormemente de meados do século passado para hoje, tanto em população, a população urbana brasileira cresceu mais de 4 vezes nesse período, mas o número de moradias cresceu mais de 30 e vai continuar crescendo até o final dos anos 30, ainda que a população esteja demográfica está parada, ela não está crescendo mais. Mas o número de moradias entre 2015 e 2040 subirá mais de metade do que já foi construído até hoje no Brasil. Então, a questão da moradia é uma questão essencial para a gente compreender. Precisamos debater sobre isso. As pessoas precisam ter condições de conforto, ter mobilidade com qualidade, ter segurança e saber que é possível ir de um lugar a outro em um determinado tempo, nessas tarefas que são rotineiras, cotidianas, impositivas, como de ir de casa para o trabalho, do trabalho para uma atividade de saúde ou de lazer, voltar para casa e ter
ter o mínimo de conforto e de segurança. Então, moradia e mobilidade na cidade contemporânea brasileira são questões cruciais. Eu disse, a população cresceu 4 vezes, o número de moradia cresceu mais de 30%, ainda crescerá mais de 50% de 2015 a 2030. E isso, as cidades brasileiras que hoje compõem 85% da população brasileira. Perfeito. Saiu da área rural e vieram para a cidade. Não É só isso. da área Atração. rural foi importante a migração do campo para a cidade até os anos 60, 1960. Dos anos 60 para cá, a população urbana cresce, sobretudo pelos elementos que a cidade oferece. A cidade oferece emprego, escola, saúde, aumentou a longevidade, a expectativa de vida, e é a cidade mesmo que é responsável pelo acolhimento dessa população, dar condições de sobrevivência e aumentar, como aumentou a população brasileira nessas 6, 7 décadas. Perfeito. Essa questão está colocada porque 85% da população brasileira morando em cidades, esse é o maior patrimônio material que o país tem, as cidades. O sistema urbano brasileiro é o maior patrimônio que o Brasil tem, do ponto de vista material. E, no entanto, onde estão as políticas para moradia? Onde estão as políticas para mobilidade? Como é que está o saneamento? Como é que está o uso do espaço público? São questões essenciais. Fundamentais. São fundamentais. Projetos estruturantes, metas, etc. Isso... Exato. O mundo todo se desenvolve e alguns mais, outros menos países, alguns países mais, outros países menos, algumas cidades mais, outras cidades menos. Mas o mundo muda. Cidades mudam. Então a percepção das pessoas muitas vezes fica obscurecida por conta de que antes não tinha iluminação pública, agora tem. Antes não tinha água todos os dias, agora tem. Então as pessoas têm a percepção de que estamos progredindo. De certo modo, estamos progredindo. Mas comparando com o resto do mundo, não é a mesma questão. E um dos resultados que eu acho que a gente precisa reconhecer, eu acho que o papel da engenharia, da arquitetura, da reflexão crítica da universidade são importantes para isso, é que se nós não acompanhamos, não resolvemos o problema urbano, que é gravíssimo na cidade, o Brasil vai continuar patinando na economia como tem patinado desde o início dos anos 80. O Brasil não cresceu mais. Falam os economistas aí do PIB, tudo economista, mas... Os economistas falam, tem maior repercussão as falas, depois eles desfalam, porque as expectativas não são aquelas que eles... Tanto as expectativas ruins como as boas. No entanto, eles continuam com a hegemonia do debate público no mundo, mas no Brasil especialmente. E tá visto que nós não vamos resolver os nossos problemas de desenvolvimento, e não apenas de crescimento econômico, se nós não tivermos uma atenção muito maior, objetiva, clara, para o nosso sistema urbano. É porque isso afeta a saúde da população. 2 horas, 4 horas. Aqui no Rio de Janeiro é isso. Vem para o trabalho lá, quantas horas você demora? 2 para vir e 2 para voltar. 4 horas que a pessoa perde, em média, dentro do ônibus, dentro de uma fila. Então isso mexe com o psicológico, mexe com a produtividade, mexe com tudo, né? A moradia também, nós construímos esse patrimônio gigantesco que eu comentei, mas de cada 5 moradias construídas no Brasil nesse período, meado do século passado, para 2022, quando foi o último censo, nesse período, de cada 5 moradias construídas, só uma teve financiamento. Só uma inclui a soma de tudo que os governos federal, estaduais e municipais construíram nesse período. Foram as pessoas que fizeram com sua poupança. Só uma casa em 5 que o Brasil construiu é que teve financiamento de bancos, públicos ou privados. Só uma em 5 é que foram construídas pelo mercado imobiliário.
4 em 5 foram construídas exclusivamente com a poupança da família. Perfeito. E a família é majoritariamente a família pobre. Então a família pobre construiu a cidade brasileira de hoje. E óbvio, se você tem dificuldade de recursos, se você não tem orientação técnica, e você tem que morar e constrói a sua casa com um esforço gigantesco, às vezes de mais de uma geração, você vai construir do jeito que possa. O jeito que pode, dá, né? do jeito O jeito que que dá. Vai ter insalubridade, vai ter precariedade construtiva, não vai ter água, nem esgoto, nem drenagem, Principalmente tratamento. não vai ter nada disso, não é? E se a poupança coletiva não vier em apoio, como não vem em quase metade da população brasileira, que hoje não tem esgoto adequado, por exemplo, se a poupança coletiva, através dos governos, não vem sanar essa carência das cidades brasileiras, nós vamos continuar patinando. Por quê? As pessoas perdem energia, como você comentou. Pessoas perdem energia nesse deslocamento que não tem condições. Perdem energia e saúde numa casa insalubre, numa casa não insolada, numa casa não ventilada. Então, a família, ela perde energia. Ela gasta um esforço enorme só para sobreviver. Tanto na mobilidade quanto na execução. Em tudo. Em tudo. Então, perde condições. Bem colocado. Então, a sobrevivência é o elemento central disso. Não é o empreender, não é produzir melhor, não é crescer com a educação bem constituída. É o jeito possível de sobreviver, chegar ao final da vida. Ora, isso não faz com que as metas de desenvolvimento possível para um país como o nosso, país continental, cheio de riquezas, com um povo trabalhador, porque dizem que o Brasil tem isso, tem aquilo, trabalha pra cacete. Trabalha muito. A economia não se desenvolve por várias razões. Inclusive por estar inserida num contexto global onde as questões financeiras são privilegiadas. Viu agora? Mas também por razões nossas, internas, de desatenção para o modo como vive o brasileiro. Você diz, e a mobilidade? No caso do Rio de Janeiro, é uma tragédia. É uma tragédia. A cidade metropolitana do Rio de Janeiro é aquela que tem maior percentagem de sua população levando mais de 2 horas para ir ao trabalho e outras 2 para voltar. Tem uma percentagem maior da população do que São Paulo tem. Para ir e voltar com mais de 2 horas. E esse panorama, nas últimas décadas, só tem se agravado. Só tem se agravado. Nós ficamos sem investir em mobilidade durante muito tempo, sujeitos a um esquema corrupto de implantação de serviços, obras, corrupto ou inadequado. Ônibus velhos, ônibus que não têm conforto. Não tem conexão entre os modais, né? São sistemas que não se falam. Isso por muitas décadas. No esforço da Olimpíada, surgiu a ideia de que nós enfrentaríamos isso de um outro modo. Foi feito um grande esforço. A prefeitura do município do Rio de Janeiro construiu 3 linhas de BRT. Essas 3 linhas de BRT foram construídas em traçados originários da década de 70. Essas linhas de BRT foram implantadas segundo linhas traçadas quando a população era metade do que é no município do Rio de Janeiro e na região metropolitana. E elas foram construídas exclusivamente no município do Rio de Janeiro. Elas não se conectaram com a Baixada Fluminense nem com o leste metropolitano. Análise pontual. E entre implantação, sistemas de BRT, entre implantação e reforma,
que foi necessária, a reforma foi necessária neste último mandato do prefeito da cidade, os investimentos foram da ordem de 10 bilhões e meio de reais. Mas mal acaba desse investimento ser feito e a mesma prefeitura anuncia que vai transformar os BRTs em VLT. Com outra despesa de mais de 10 bilhões de reais. Não tem nexo isso. Não tem nexo. Alguma coisa tem que ser dita sobre isso. O porquê, né? Por quê? Como é que acaba de implantar um sistema e imediatamente diz que vai sobre Inclusive, ele... criou uma companhia municipal, né, para gerenciar os ônibus. Comprou os ônibus, a prefeitura. Então, aí vai modificar. E o governo do estado, que nesse esforço da Olimpíada resolveu retirar do papel a licitação da linha 4 do metrô, que passava por Botafogo e por Jardim Botânico para chegar na Gávea, em conexão com a linha 1, ligando com Leblon, Ipanema e o resto do sistema. O governo do estado, no esforço olímpico, disse que a linha 4 não seria construída onde projetada, e licitada e concedida, deslocou a linha 4 para continuar a linha 1 até Jardim Oceânico da Barra da Tijuca. O governador da época, junto com o presidente do metrô na época, orgulhosamente anunciaram que eles traçaram essa nova linha na escrivaninha do governador. Essa nova linha, que é a continuação da 1, da 1 só, vai Jardim Oceânico, custou 10 bilhões de reais anunciados à época. O máximo que ela transportou foram 104 pessoas, ida e volta, no mesmo dia, entre a estação General Osório e o Jardim Oceânico. É um custo elevadíssimo. Uma relação custo-benefício. Mas você chega aqui na estação Carioca e você ouve Estação Carioca, estação de transferência entre a linha 1 e a linha 2. E é a mesma, não tem outra. E linha 4. Ipanema, estação de transferência entre a linha 1 e a linha 4. Não ramifica, ela é única. É uma só. E orgulhosamente também é considerado o maior metrô de linha única no mundo. Realmente. E aí, não satisfeito com isso, o mesmo governo do estado, não o mesmo governador, mas o mesmo governo, anuncia que sobre o BRT na Avenida das Américas, sobre esse BRT que a prefeitura anuncia que vai fazer um VLT, o governo do estado anuncia que vai fazer o metrô. Ah, recente. Do Jardim Oceânico ao Recreio dos Bandeirantes. Não sei se sairá, mas de qualquer modo, onde estão esses estudos, e você sabe que a Barra da Tijuca tem uma densidade baixíssima. É uma densidade que não suporta não deixa ser sustentável um transporte de alta capacidade como o metrô. Ademais, as pessoas não chegam a pé na Avenida das Américas. Onde é que estão os estudos para isso? Então, nós temos dois panoramas. Nós temos a mobilidade com o BRT para uma parte da cidade, do município do Rio de Janeiro. Nós temos a mobilidade com o metrô para outra parte da cidade do Rio de Janeiro, alcançando até a Pavuna. Temos sistemas de ônibus comuns, que também não se conectam, sobretudo não tem conexão entre os municípios para além do município do Rio de Janeiro. E temos o sistema das barcas, que é muito pequeno, transporta muito, é quase irrisório, é confortável, é bonito, é agradável, mas é pouco efetivo no contexto metropolitano. E temos uma riqueza, que é o trem, né? Uma riqueza fantástica, que construiu o desenvolvimento metropolitano, que é o sistema de trens. Esse sistema de trens tem mais de 200 quilômetros de linhas. Ele alcança
cerca de 70% da população metropolitana está em absoluta decadência. No governo Geisel, durante a ditadura, já ruim o sistema, já não andando bem, ele transportava chegou a transportar 1.200.000 pessoas por dia. Está hoje transportando 300.000. O problema é gestão? Eu acho que tem muitos problemas, mas o principal problema para mim é o mesmo que faz com que as favelas estejam dominadas pela bandidagem, faz com que metade da população brasileira não tenha esgoto adequado e entre outras tantas dificuldades que a população brasileira vive. Isto é, há uma desconsideração para onde mora e para com a população pobre. Botou o dedo na ferida. Porque não é possível que com esse leito disponível, que poderia transportar 2 milhões de pessoas, com conforto, com confiabilidade, com custos muito mais baixos do que implantar uma linha nova de metrô, de BRT, de VLT, o que for, muito mais baixo. Nós fizemos um estudo, quando eu fui secretário de Estado, para demonstrar que entre a Central do Brasil e Deodoro, a linha principal transformada em metrô de superfície, o custo era ínfimo comparado com qualquer outra coisa. Então, a população, por que não pega? Classe média, por exemplo. Toda essa aí é classe média. Até Deodoro. Minha família mesmo vem lá de Bento Ribeiro. Não pega, sempre pegaram. Não pega hoje porque não tem horário. Não tem horário e as estações são Eu peguei muito ali do Engenho de Dentro, né? Que eu moro no Engenho de Dentro, para o UERJ. Peguei muito o trem. E realmente é confortável. Vem no horário, ele é extraordinário. Mas realmente hoje está isso que você falou. Os vagões foram reformados ou comprados novos. O que não está bem são a sinalização. Você não garante a segurança e nem as estações. As estações estão em petição de miséria. Estações lindas de gente de dentro. Então, as famílias, as pessoas que moram nessa linha optam por não usar esse sistema. Agora, por que a população que vota, que elege, não prioriza uma questão como essa? Aí a minha interpretação é a seguinte: é porque a cidade é uma questão muito complexa mesmo. Entender a cidade é difícil, mesmo para quem está dedicado a isso. Uma cidade metropolitana como o Rio de Janeiro, que são 12 milhões de pessoas, é uma coisa muito difícil de ser apreendida. Então, tipo uma boiada, né? E não tem informações, a gente não sabe. Mas se transformar os trens em metrô é simples, é barato, é muito melhor que fazer essas coisas. Isso não circula. As pessoas não sabem, acham que é porque a cidade é grande, porque os governantes são isso, são aquilo. Falta informação para formar uma demanda onde os governos deem resposta. Porque os governos, em geral, eles não são propositivos. Eles são reativos à demanda que vem da sociedade. Como a demanda que vem da sociedade está muito estratificada nas altas classes, os governos tendem a responder à demanda nessa situação. Como a grande maioria da população mora nas áreas pobres e é pobre, a demanda não se formula capaz de sensibilizar os governos. A solução é difícil, né, Sérgio? Para a questão da mobilidade do Rio. É bem complexa. A solução é fácil. É fácil? É fácil tecnicamente. E dinheiro acho que temos, né? Dinheiro tem. Por isso eu tenho esperança. E aí o que é que acontece com esses bairros que passam a ser servidos por um transporte de alta capacidade com qualidade? Esses bairros se desenvolvem. Então, a Zona Norte do Rio de Janeiro, que está em decadência, que está no abandono, e que uma família que melhora um pouquinho de vida, o que faz a primeira vez é sair de lá, vai pensar duas vezes, vai poder melhorar a sua casa, vai poder melhorar as condições, vão ter novos investimentos. Tem mobilidade. E vai ser mais perto das coisas. A Zona Norte do Rio de Janeiro é o nó da metrópole. Você não vai para a Baixada, você não vai para a Barra, você não vai para o centro, você não vai para a Zona Sul, não vai para o leste metropolitano, sem passar pela Zona Norte. Perfeito. Zona Norte e, sob o ponto de vista cultural, é o coração do Rio de Janeiro.
Eu mesmo sou da Zona Norte, Então, adoro a Zona Norte. Eu nasci em Bento Ribeiro e fui morar no Meia, e até hoje aquilo dali pulsa no meu coração, exatamente, ali na Norte, porque você tem caminho para tudo, você tem mobilidade. Agora é isso, as pessoas, você colocou bem, as pessoas não excluem o trem. É por causa disso, o cara entra no trem, escangalha, não tem horário, não tem isso, não tem claro. aquilo, não tem um calendário, não sabe o horário. Então, Não, e para chegar na estação é um horror. E dificuldade. as ruas que conduz também não estão maltratadas. Hum, Mas, então, eu respondi parcialmente a tua pergunta. Por que que não há uma demanda social para melhorar essas condições? Eu disse, a demanda é construída com informação. sim, Se não há informação, é difícil a sociedade fazer a demanda. Quem faz a demanda é quem tem um extrato mais alto na sociedade, tem um contato melhor com o governo. Então, e a imprensa? como é que resolve isso? Como é que se encaminha isso? Tem que ter órgãos de Estado estáveis, permanentes, estudando essa questão. Tem que ter órgãos de planejamento, que não temos. O Brasil se dá o luxo de não ter planejamento em nenhum nível de governo, nem federal, nem no estadual. Em alguns estados pode ser que haja, nada muito expressivo, e no município do Rio de Janeiro e da região Que metropolitana do Rio de Janeiro. ultrapasse até governo, não é projeto Então, se você... de Estado e não de governo. Por Né? que que a prefeitura do Rio pegou e construiu o BRT nas linhas dos anos 70? Porque foi o que estava disponível, É o que tinha. é o que tinha. É, O sistema de planejamento urbano e metropolitano nosso, onde foi parar? Sumiu. perfeito. Acabaram com ele. Então como é que vai fazer demandas certas, demandas corretas, orgânicas, adequadas, para os governos responderem? Falamos bastante de mobilidade e dentro desse contexto que você falou, está integrado, claro, a questão do projeto que você desenvolveu, você avançou, você coordenou, o Favela Bairro, né? E isso aí tinha projeto, pelo que a gente sabe, eu participei junto com você e com o ex-prefeito César Maia e também o Conde, né? Que lá em 2000, em torno de 2000, 97, 96, não sei por aí, tá? Tinha projeto. Foi feito, você vai explicar um pouco mais isso, na cidade como um todo, e isso aí tinha projeto. E esse projeto, como é que estão hoje? Avançou, não avançou? Foi implantado, gastamos recursos enormes, dinheiro federal, estadual, não, federal, acho que municipal, e tinha projeto, tinha Dinheiro foi municipal coordenação, sempre. sempre municipal. Porque O PAC tanto, agora que foi tanto, federal. tanto o governo federal quanto o BID financiaram. Ah, sim, sim. Mas quem paga é a prefeitura Sim, no sim, no final. caso. Então o dinheiro é municipal, Então, porque tem que ressarcir. Então, tinha projeto, tinha programação, planejamento, meta para 10 anos, 20 anos, vários projetos em torno do Favela Bairro, né? Não é só o Favela Bairro. Enfim, vamos entrar um pouco nessa linha aí, que tem uma correspondência direta com a mobilidade também, com todo esse contexto. A urbanização de favelas no Rio de Janeiro sempre foi um caso muito delicado, né? Urbanização, a remoção, Época Lacerda, parece que retirar. Lacerda, Negrão foi ainda mais que o Lacerda. Então sempre foi o tema da favela sempre foi alguma coisa muito difícil, com muita polarização. Quando chegou a década de 90, nós participamos, o Rio de Janeiro participou de uma mudança conceitual no urbanismo e na questão social que remonta aos anos 60 no mundo, nas academias, na crítica arquitetônica, na crítica urbanística. E nós passamos, nos anos 90, a ver o que está produzido na cidade de um outro modo, reconhecendo que ali há valores, que não são questões desprezíveis. Então, um pouquinho antes da década de 90, foi criado o Corredor Cultural aqui no centro do Rio. O que é o Corredor Cultural? É o reconhecimento daquelas preexistências que eram consideradas banais, comuns, e que precisavam ser preservadas. Diferentemente do conceito anterior, que só queria preservar as grandes obras. Perfeito. Os elementos que são obras-primas. Com o Corredor Cultural,
se inaugurou um outro ciclo de reconhecimento da ambiência. Nos anos 90, então, em relação à moradia popular, houve uma revisão importante, dizendo-se que a favela, ao invés de ser uma demonstração de hostilidade em relação à cidade, que muitos diziam isso, uma demonstração da adesão das famílias pobres à vida urbana. E o jeito que elas tinham construir suas casas de um modo como foi possível para elas. A favela é uma forma urbana também, em que ela é orgânica, ela não tem um traçado prévio em geral. Mas tem uma outra forma urbana de moradia popular também, que é até maior em termos de número de habitantes do que as favelas no Rio de Janeiro, que são os loteamentos populares e clandestinos, que tem uma população grande, mas também tem a produção da moradia por autoconstrução. Então tem as moradias também com mais ou menos insalubridade, mais ou menos dificuldade. Melhor um pouco traçado. Menos dificuldade do que a favela convencional, porque a acessibilidade é melhor, tende a ser melhor. Não é? Mas estão também com muitas carências. Tem um déficit socio-urbanístico aí importante. Mas ao rever esse tema, do ponto de vista conceitual, nós passamos a entender que é possível transformar as favelas consolidadas em lugar contemporâneo, com as exigências contemporâneas supridas. Isto é, tendo água, esgoto, drenagem, iluminação, eletricidade, serviços públicos, etc. Mobilidade interna, acessibilidade e tal. Como é que a gente demonstra isso? De dois modos. Demonstra projetando e trabalhando em cima e vendo os exemplos mundo afora. Então nós temos inúmeros exemplos de cidades que a gente vai viajar e acha o máximo, no tempo histórico delas, começaram como favela e foram se desenvolvendo e hoje são lugares maravilhosos, como o Alfama, em Lisboa, como cidades gregas, como muitas cidades do interior da França, mesmo Paris, mesmo Londres. Tem vielas, tem muitas vielas que aparentemente significam uma imagem de favela, podem significar uma imagem de favela. Enfim, essa mudança conceitual permitiu que a prefeitura resolvesse investir em vários programas da política habitacional, um deles de regularizar os loteamentos e outro de intervir nas favelas, transformando-as em bairro. Durante 8 anos em que eu fui secretário de habitação, a prefeitura investiu em 155 favelas, entre obras concluídas, obras em andamento e projetos concluídos e licitados. Muita coisa. Com uma população estimada de 550 mil habitantes. A população favelada na época era da ordem de 900 a 1 milhão de pessoas. Metade, mais da metade um pouquinho. Mas com extraordinário resultado. Muita luta. Na saúde, na educação, nos negócios. Os moradores das favelas passaram a ter uma renda melhor. A acessibilidade permitiu que eles tivessem acesso ao mercado de trabalho e ao mercado de serviços com muito mais facilidade. Isso melhorou extraordinariamente, tanto que o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, concedeu ao Favela Bairro, em 1999, o prêmio de projeto mais importante que ele tenha financiado na ocasião. E isso, nós assinamos com o BID, no governo César Maia 1 e no governo Code 2, nós assinamos 2 contratos com o BID. E a prefeitura, na política habitacional, ao longo de 8 anos, investiu 1,5 bilhão. Depois foi pouco a pouco sendo descontinuado. Começou que as áreas de saneamento, todas as favelas, ou estavam interligadas no sistema oficial da SEDAI, ou se lá não tivesse um sistema oficial, tinha estação de tratamento. Nunca a SEDAI quis atuar nas favelas. Nunca operou as estações de tratamento. A prefeitura que operou durante muitos anos, até que não sei o que aconteceu, deixou de operar. O sistema de esgotos ficou no abandono, não foi mantido mais. Enfim, a favela, como eu comentei antes, ela está inserida nesse modo da sociedade, dos governos brasileiros, desconsiderar o que é pobre, né?
ou tratar de um modo preconceituoso. Não assumiram, né? É. Com aquilo como um bairro. É, Fizeram assim. o entorno da favela melhorou muito. Sim. Colômbia, Bogotá primeiro, depois Medellín, vieram equipes de lá. 2000, né? Se não me engano. Não, em 1998, 99. Ah, tá. Vieram aqui, fizemos convênio com eles. Foi equipe nossa lá, veio a equipe deles aqui. Em 2002, 2013, eles passaram a implantar em Bogotá e depois em Medellín, o Eu contrário. fui lá em Medellín algumas vezes. Começaram a implantar algo muito assemelhado. E em 20 anos não teve descontinuidade. Mudou 4 vezes o governo de Medellín, E continua. continuou. Agora, essa semana, eu tive a grata surpresa de... surpresa não. Foi bom para mim, eu gostei de conhecer Hugo Acero. Ah, sim. É um colombiano que foi durante 8 anos secretário de segurança de Bogotá e depois de Medellín. Segurança pública. Em que a Colômbia reconhece no Favela Bairro a Origem. origem A raiz. do que eles fizeram lá, o urbanismo social. E ele, nesse seminário que tivemos aqui, informou que a redução da violência urbana em Medellín e em Bogotá foi de uma ordem tal, exclusivamente por conta do trabalho que eles fizeram de urbanismo na social. infraestrutura. Que o urbanismo social não é nem a segurança pública, é alguma coisa de uma política. São de políticas articuladas. Perfeito. Ele foi secretário de segurança, mas ele diz que ele é um arquiteto social. Ele não é arquiteto. Eu sei. Eu estou entendendo. Perfeito. Ele é um arquiteto social, porque a segurança entrou junto com o urbanismo, Integrado. com a urbanização, com as infraestruturas, com os equipamentos de educação, de saúde, etc. Tudo interligado e articulado mesmo. Não é cada um vai fazer o seu, não. Dentro de um programa inteiro, integrado. Integrado. Niterói, há 10 anos, faz algo semelhante. Os índices de violência em Niterói baixaram extraordinariamente. Você tem acesso, facilidade, tem visibilidade. E, infelizmente, nós estamos fazendo ainda no Brasil e no Rio de Janeiro em particular, tudo ao contrário. O que foi feito no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, tal de mega operação que muitos chamam por matança, é a ideia de que vai se resolver o problema com polícia. A polícia é indispensável. Sim. A polícia é essencial, mas não é suficiente. Não é suficiente. E esse negócio de entrar a polícia na favela é um descalabro, porque a polícia não tem que entrar em Ipanema. A polícia tem que estar. Perfeito, perfeito. Então a polícia não tem que entrar no Alemão. A polícia tem que estar no Alemão. Perfeito. Não tem que entrar na Rocinha, tem que estar na Rocinha. Não é um evento, né? Não é um evento. O evento é aquilo, é uma gestão. Exatamente. Gestão integrada ao longo de um tempo, planejamento. Tem que transformar Perfeito. em lugar dominado pela Constituição, que é o que o Supremo mandou fazer, um plano de ocupação das áreas dominadas pela bandidagem. Por que o Supremo diz isso? Porque ele é o guardião da Constituição. Então ele deve ter identificado que aquele lugar ali não tem Constituição vigente. Então nós temos que interpretar essa demanda como a necessidade da Constituição passar a vigir ali. Isto é, que o morador da favela tenha os seus direitos de cidadania garantidos. Que ele não precise ficar inseguro, que a casa não seja invadida, que a família não seja admoestada. Na época a gente trabalhou junto, tal, nisso. As associações de moradores, eles tinham valor, eram ouvidas. A gente teve muitas reuniões com ele, que é arquiteto, engenheiro e associação, integrado no sentido de exatamente você urbanizar dentro daquela... Essas associações, pelo que eu vejo, virou política. É uma política porque era técnica. Não era no sentido político, era técnica, debatendo, faltava creche, faltava escola, mobilidade, enfim, uma série de coisas. Então, isso aí como é que ficou? Porque sem a população, você acabou de falar, ela não chegar, sem a população não solicitar, é isso, não se faz. Ícaro, nós estamos falando sobre cidade, nós estamos falando sobre moradia, nós estamos falando sobre mobilidade.
E nós estamos falando que isso é um tema muito complexo. É. Não tem bala de prata para resolver esse tipo de coisa. Nós estamos vivendo, desde os anos 80, a valorização do individualismo. O indivíduo passou a ser o empreendedor. O sistema financeiro mundial, que é hegemônico em quase todos os países, teve a crise de 2007 e 2008, subprime nos Estados Unidos, e os governos botaram trilhões para salvar os bancos e deixaram à míngua os que foram atingidos pela catástrofe, perderam emprego, perderam casa, perderam financiamento, perderam aposentadoria. Então, as associações de moradores, assim como a ERJ, certamente, assim como o Instituto de Arquitetos do Brasil, Difícil. têm dificuldades. Associativo, esse espírito associativo. O espírito associativo e o espaço público, eles estão sob combate permanente, porque é muito difícil para as pessoas se organizarem. E no caso nosso, das favelas, do favela bairro, houve uma questão pior ainda. É porque depois que os governos deixaram de dar continuidade ao programa, a bandidagem voltou, expulsou as lideranças, ou matou, Seríssimo. E tomou conta. Tirou completamente o governo e entrou eles. Fica uma coisa difícil para as pessoas que têm consciência, que querem contribuir, moradoras desses lugares, de se organizarem, porque... São capturadas. Capturadas. Nós vamos terminar daqui a pouquinho esse programa. Mas eu não quero terminar antes de reiterar que tem tantos problemas no Rio de Janeiro e nas cidades brasileiras que podem fazer com que a gente fique inerte. Mas tem tantas respostas possíveis e simples, como eu mostrei a questão do trem, por exemplo, que que a Baía de Guanabara está melhorando, vai melhorar. Tem tanta coisa possível de fazer que nós temos que ter esperança. Perfeito. Não é otimismo nem pessimismo, é esperança. Espero que o novo governo que venha olhe para você, tá? E você tenha voz, se não seja como secretário, mas como consultor, para que a gente possa melhorar um pouco toda essa cabeça, né? Porque o imediatismo é muito grande. Você falou individualismo e imediatismo. É o agora, hoje, na velocidade da internet. Então, não tem planejamento, sem meta. Você falou de Medellín, eu tive algumas vezes lá, e um secretário de educação falava, você ia para o secretário de saúde, estava integrado dentro de um programa. E assim vai. Parte da segurança, tudo integrado no sentido de resolver. Então, estamos terminando. Foi extraordinário. Agradeço você. Eu queria que só você desse 1 minuto aí de final, tá? Dentro dessa conversa que a gente teve. Então, queria que você fizesse uma palavra final. Ficou um assunto que é correlacionado, mas que não entrou na nossa conversa, e que eu quero cumprimentar a ERJ, porque eu recebi de você a última revista de vocês. E um livrinho sobre a questão do projeto das licitações de obras públicas. Ali vocês têm o parecer de 3 advogados, especialistas na área, em que vocês ressaltam a necessidade de ter projetos completos para fazer licitação, coisa que a legislação brasileira, desde 2015, não exige. A empreiteira pode ser contratada sem projeto e fazer depois, o que é um descalabro. Está correlacionado com esse momento de não ter planejamento, não ter estrutura técnica nos governos para preparar as demandas, mas faz com que, mesmo nesse livro que vocês publicaram, tenha índices escandalosos, como 60% das obras paradas, 30% com sobrepreço. Então, uma associação de empresas de engenharia que analisa com essa isenção e com essa informação um tema tão difícil para elas mesmas, a gente tem que aplaudir. Obrigado. E aí nós temos uma semente para reverter esse quadro. Obrigado. Entreguei para o Tribunal de Contas do município, entreguei para o Tribunal de Contas do Estado, tenho levado isso para vários lugares, todo lugar que a gente vai falar sobre foco da engenharia, tem falado sobre projetos, porque realmente sem projetos aqui, na nova legislação, foram feitos pelo que a gente é claro por ela, está bem claro, não foi feito por arquitetos e engenheiros.
ali os advogados preponderaram. Então, quando você lê obra comum, eu chego a me arrepiar. Eu já li 50.000 vezes obra comum e para mim, para nós, não existe obra comum. Pintar uma parede não é comum. Tem norma, tem regra, tem que pintar corretamente, senão daqui a 2 dias tá. Então, obra comum virou a moda e essa obra comum permite que tenha um simples termo de referência, 2 folhas, para essas obras aí. Várias obras, tal, tal. É claro que estou falando num sentido mais global, mas várias obras. Então é isso. E um descontos enormes, 30%, 40% de desconto, certamente estão parando, principalmente obras ligadas à educação e saúde. Bom, foi uma aula que foi dada aqui. Eu acho que a gente abriu um caminho aqui para a gente ter o segundo. O segundo. Foi altamente positivo. Certamente vão ter muitas solicitações, pedidos, tá? E eu acho que é isso. Obrigado aí, Eu que Sérgio. agradeço. Bom trabalho lá na ERJ. Bom, estamos na Ícaro. luta. Estamos na luta. Você é um trabalhador emérito. Obrigado. Pô, eu me lembrei aqui que você estava falando, e eu me lembrei, só para terminar aqui, você, um dia numa reunião, eu estava presente, você falou, aí a gente começou a falar sobre como manter esse favela. E que foi ali daquela reunião, saiu o Pozo, eu não me lembro direito, não foi o Pozo, acho que você pode melhorar. Aí saiu o Pozo ali, saiu um Pozo, não sei o quê, daqui a pouco foi, aí você divulgou uma manutenção, quer dizer, um sistema já com um local lá para que desse continuidade a tudo isso. E o Pozo é a sigla de Posto de Orientação Urbanística e Social. Então lá tinha arquiteto, engenheiro, funcionário da prefeitura, assistente social, para orientar os moradores na produção das suas casas, na reforma, na construção, para não deixar ocupar espaço público, para não deixar crescer fora dos parâmetros. Isso é uma orientação. Não na força, e sim na capacidade de diálogo. Está lá presente. Está lá presente. Presente permanentemente. E com uma legislação de uma página e pouco combinada com os moradores, através de assembleia, aquilo ali que passava a vigorar. Então, foi um sucesso o Pozo. Teve 28 pozos tratando dessas favelas todas. Perfeito. E com resultados expressivos. Muita tese foi feita sobre isso. Perfeito, é isso aí. Mas acabaram. Grande Mas ficou aí para as pessoas aí, ficou eternamente isso. Obrigado. Obrigado. Um abraço.